Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler agora o texto na sequência aqui, amados, de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 5. Vamos dar sequência a essa ministração. Nós paramos a leitura no versículo 18. Amém? Vamos ler do versículo então 19 em diante. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, João capítulo 5, verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho do homem, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que crê. E também o Filho vivifica o que crê. Versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. E não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou
não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, sabendo honrar uns aos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar como pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Louvado seja Deus. É forte, irmão, e nós vamos abordar esse trecho, graças a Deus, do capítulo 5 de João, em partes, por etapas. Amém? Vamos ministrar isso aqui em partes, por etapas, porque mais do que nunca nós temos aqui os próprios Senhor Jesus dando testemunho da sua deidade. Claro que, como Jesus diz aqui, ele não dava muito testemunho dele, ele só falava do que de fato, já humanamente falando, tinha percepção da sua missão e da sua identidade. Jesus se conhecia, né? Diferente de muitos pontos de vista teológicos que dizem Jesus não se conhecia. Ele se conhecia, sim senhora, ele se conhecia, sim senhor. Jesus sabia da sua missão. Louvado seja Deus. E aí talvez os irmãos que já estão assim enraizados com a teologia da Trindade entrem em parafuso exatamente por causa dessa fala de Jesus. As pessoas sobre o Pai, o tê-lo enviado, né? Quem honra o Pai honra o Filho, esses pronomes de tratamento, né? Talvez alguns se confundem por causa disso, mas eu já expliquei aqui aos irmãos que o Filho, inclusive você vê aí no versículo 27, deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que aponta exatamente a natureza humana de Jesus. Jesus é o nome dado à estrutura humana de Deus, que habitou entre nós nessa forma para nos salvar. Foi o corpo que Deus preparou para habitar nele, até porque o corpo de Jesus não foi concebido pelo sêmen de José, não, nem foi fecundado pelo útero de Maria. Ao contrário, o anjo disse a José que ela foi concebida por obra e graça do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O nascimento de Jesus é um verdadeiro milagre. Aí o Filho do Homem pontua a natureza humana de Jesus, que é o corpo que Deus preparou para habitar nele. Jesus é Deus em forma humana. Irmãos, deixa claro isso o texto, inclusive de João, capítulo 1, versículo 14, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora o próprio Jesus, ele fala aqui
que essa linguagem dele é para que as pessoas o entendessem e se salvassem. Lá no capítulo 14, Jesus vai dizer, eu digo vai porque a gente ainda vai chegar à leitura do capítulo 14, crede em Deus, crede também em mim. No versículo 6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas observe ele dizendo que ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Louvado seja Deus. Eles ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Porque o Espírito que estava dentro daquele corpo, que foi crucificado por mim e por você, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É a personalidade divina ali dentro daquele corpo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero tirar bastante tempo hoje para oração, bastante eu digo dentro do tempo que a gente tem aqui no programa. Mas como eu disse, eu vou voltar a pontuar isso aqui, porque isso é uma doutrina de suma importância à fé cristã, para que, amados, não incorramos numa blasfêmia e muito menos partamos para um paganismo politeísta. Eu fico estupefato quando defendem a pessoa de Deus, não é? Respaldado em concílios que não serve para a fé cristã, em concílios que não servem para a fé cristã, como o concílio de Niceia, né? Como o concílio, como o pensamento de Tertuliano de Cartago, sabe? Como, por exemplo, Orígenes, Agostinho e outros pais da Igreja Católica, como o credo de Atanásio ou o credo atanasiano. Quem estiver estudando, por exemplo, as lições da Sociedade Bíblica do Brasil, vai se deparar com um respaldo na teologia da Trindade, respaldada, argumentada exatamente por esse respaldo dos chamados pais da igreja, mas da Igreja Católica, que por sua vez foi sistematizada no ano 380 por Teodósio e não por Constantino. Então a bula não serve para a fé cristã. Como eu já disse aqui em outra oportunidade, volto a lembrar, o único concílio que serve para a fé cristã é o concílio que houve em Jerusalém, e ainda assim o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, lhe faz algumas ressalvas, porque é uma orientação dada aos gentios da época. Louvado seja Deus. E depois do ano 380 é que não serve nenhum para nós, porque é tudo respaldado em política, em dinheiro e em paganismo. Então, um quadro que se desenha nesse livro que vocês podem adquirir lá na banca Desperta para Cristo, na página 36, livro da CPAD, A Razão da Nossa Fé, que inclusive traz logo na capa dizendo assim cremos, assim vivemos. Aí por isso que é perigoso crer errado, porque se crer errado vai viver errado. Aí fala que a substância e pessoa na Trindade diferem em grau, em forma e em aspecto. Misericórdia. E que são os mesmos em condição, substância e poder. Mas veja a bula
do adverso Praxian, que diz que eu vou rabiscar aqui verbalmente em latim. 3 autem non status sed grado, nec substantiae sed forma, nec postatis sed specie, unius autem substantible, et unius status et unius potestatis, quia unis Dios esco et gradus isti et formi it specie in nomine Patris et Filii et Spiriti Sancti deputatur. Meu irmão, em outras palavras, está dizendo aqui, irmão, que são 3 pessoas. Isso a gente, olha, precisa rever essa doutrina. Várias pessoas podem possuir uma substância. 3 pessoas podem possuir conjuntamente, igualmente. Aí fala o desenho de uma casa. Meu irmão, Deus é uma pessoa só. O que Jesus está defendendo aqui é a sua deidade. Quando Jesus se igualava a Deus, os escribas e fariseus não aceitavam, por isso que disseram que ele blasfemava e queriam matá-lo, porque ele fazia-se igual a Deus, dizendo que Deus era seu pai. Versículo 18, fazendo-se igual a Deus. Aí Jesus cuida, nesse texto que a gente leu de João 5, defender exatamente a sua deidade. Só que eles não entendiam, como a maioria das pessoas hoje não entende ou não entendem. E se você ler o texto com mais calma, você vai perceber que Jesus Cristo está falando dele como supremo, a quem foi delegado o juízo, a quem foi delegado a vida eterna, a quem foi delegado a ministração do perdão, a quem foi delegado todo o poder, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é Senhor. É por isso que em nome de Jesus a natureza se sujeita, os demônios obedecem, a morte obedece, as enfermidades obedecem, porque Jesus é a manifestação plena de Deus entre nós. Não é um simples profeta, não é um revolucionário, nunca foi pecador. Jesus é Deus, é o Emanuel, Deus em carne conosco. Louvado seja Deus. Agora, essa fala de Jesus, o Pai, as pessoas precisam entender que Jesus está se referindo exatamente para que está falando uma linguagem, para que exatamente as pessoas pudessem absorver que ele estava presente ali com uma missão, do tipo assim, alguém o enviou. Só que quem o enviou foi ele mesmo se veio. Mas se você que hoje, você não entende isso que eu estou traduzindo em português, imagina o pessoal da época que está ali presente, como é que tu pode ser Deus, rapaz? Que criou o céu e a terra e está aqui entre nós. Como é que tu pode dar provas aí que tu é Deus? Queriam isso. E nós já temos o relato, o documento da Bíblia mostrando isso, com evidências e contextos disso. Eles até de repente tivessem razões para não crer, mas nós temos razões para crer. Porque já temos provas indeléveis, incontestes, desta soberania do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.